Bom, fica à vontade. Legal. Bom, eu sou o Gabriel Zardobecker, né? Sou doutorando da Universidade Federal de Santa Catarina. O meu orientador é o Dr. Emanuel Grave de Oliveira, e esse trabalho é feito em colaboração com o Dr. João Thiago de Santana Amaral, da Universidade Federal de Rio Grande. O meu projeto de pesquisa ele é sobre física de partículas de altas energias, em que há dois fótons no processo da interação. Mas este trabalho é sobre uma análise, então, de modelos fenomenológicos para a interação fóton-fóton em altas energias, que vai ser apresentado através desses seguintes tópicos. Inicialmente, né, a interação fóton-fóton ela foi amplamente estudada entre a década de 80 e 2000 pelo grande colisor elétron-pósitron, o LEP, que alcançava energias de colisão de centro de massa de até 150 gigaelectrovolts. A questão é que, pela QED, a eletrodinâmica quântica, que descreve a interação entre as partículas eletricamente carregadas, os fótons não podem interagir um com o outro, né, diretamente entre si. Mas, com o avanço dos experimentos, se identificou um processo de hadronização, a partir de um processo limpo de colisões entre elétrons e pósitrons. Essa hadronização, que eu chamei de X aqui, é um conjunto de partículas formado por quarks e gluons. Então, uma das formas de tentar descrever essa produção aqui no estado final é considerar, talvez, que os fótons possam interagir indiretamente através da cromodinâmica quântica, a QCD. Deixa eu passar para frente. Aqui. A questão é, por que estudar fóton-fóton, né? A gente tem uma previsão para o futuro, já que foi estudada, né, na década de 80, 2000, mas a gente tem uma previsão para futuros aceleradores, a gente tem 4 futuros aceleradores previstos, que vão alcançar energias de colisão de centro de massa entre 1 teraelectrovolts até 3 teraelectrovolts. Então, por isso que a interação fóton-fóton, né, é importante ser reestudada na região de mais altas energias. Então, algumas coisas que podem ser estudadas, né, com esses novos experimentos e novas coisas pelo futuro. A produção de hadrons, que é uma das coisas que eu vou apresentar neste trabalho. Tem também questões de partículas exóticas, né, que tem vários trabalhos sobre isso. Tem aspectos da física além do modelo padrão, em que é estudado em colisões ultraperiféricas entre próton-próton e chumbo-chumbo e núcleos pesados, né, que trazem alguns aspectos da física além do modelo padrão. Possibilidades, né, de estudar a interação fóton-gráviton também. Estudos sobre a função de estrutura do fóton real, que é uma coisa que eu vou apresentar aqui neste trabalho. E também tem algumas coisas novas aí pela frente que estão para vir, lasers de alta potência, que podem trazer alguma informação sobre interações fóton-fóton, que pode ser experimentos feitos em bancada de laboratório, né, sem a necessidade de grandes aceleradores. Então, qual é a nossa metodologia que a gente utilizou? A gente utilizou o formalismo de dipolos, em que, em um referencial especial, a gente considera que o fóton, essa ondinha aqui, ela tem energia suficiente para flutuar num par de quark-antiquark. Assim, a gente consegue descrever a interação fóton-fóton através da interação dipolo-dipolo. Desculpa, o dipolo que eu estou chamando aqui é esse par quark-antiquark. Como eles são formados por quarks, né, a gente pode utilizar a cromodinâmica quântica, que descreve naturalmente, então, esse processo de hadronização no processo final. O Q ao quadrado aqui é a virtualidade do fóton, que está associado à quantidade de momento que o elétron transferiu para o fóton. O R é o tamanho transversal do dipolo, né, o quanto um quark está afastado do antiquark. O Z é a fração de momento do quark e o menos Z do antiquark. Assim, é importante calcular um observável físico, né, que a gente possa comparar uma equação analítica até uma solução numérica com os dados experimentais. Então, o que a gente está calculando aqui é a seção de choque fóton-fóton em relação à seção de choque dipolo-dipolo, né, aqui. Esses termos aqui é a densidade de probabilidade do fóton flutuar no par de quark-antiquark, né, isso para cada um dos fótons. A gente integra aqui em relação ao tamanho do dipolo, integra em relação à fração de momento e soma em relação a todos os quarks, né, sabores dos quarks. O que a gente fez foi acrescentar quarks pesados, né, como quarks charm e bóton, nesses dipolos, já que na época do LEP eles não alcançavam energias tão altas, esses quarks aqui não tinham muita influência. Mas como a gente quer fazer uma previsão para os futuros aceleradores, eles podem ser relevantes aqui nos estudos.
Então, a gente também acrescentou regions e QPM, que são outras pequenas contribuições na região de baixas energias. A questão é que a ação de choque de polo ela não é obtida por primeiros princípios, ela precisa ser modelada. Então, nesse trabalho, a gente utiliza duas prescrições. A prescrição IKT, que considera que o dipolo maior é o alvo da interação, e que com área πr ao quadrado aqui, e o dipolo menor é o projétil da interação que carrega a amplitude de espalhamento, esse T. E é na amplitude de espalhamento que a gente vai utilizar os modelos fenomenológicos. Uma coisa, né, quais são os nossos parâmetros, né? Quanto menos parâmetros, melhor, assim, nesse caso. Então, o que a gente utiliza, né, o Vitor Gonçalves e colaboradores da Universidade de Pelotas, eles mostraram que, se a gente considerar um tamanho máximo de polo, inversamente proporcional a um lambda, em que esse lambda seja equivalente ali na região do lambda da QCD, a gente consegue fazer com que essas contas elas permaneçam na região da QCD perturbativa. Por que isso é importante? Porque esses modelos fenomenológicos, eles foram desenvolvidos na QCD perturbativa. Então, a gente tem um R máximo nessa região, a gente garante que está dentro da mesma região, né? Então, o próximo aqui, a outra prescrição é a TKM, que também ela foi utilizada lá no ano 2000, é o modelo que melhor obteve resultados na época, né? E a gente vai utilizar ele hoje também aqui para mostrar como é que ele se comporta nos futuros aceleradores, né? A previsão para ele. A ação de choque dele, de polo, também é descrita em cima de uma amplitude de espalhamento, só que utiliza aqui um tamanho de dipolo efetivo, né? Uma combinação entre o tamanho dos dipolos. E utiliza um X de Bjork misto, que é uma combinação também entre as grandezas dos dipolos. Esse X de Bjork está associado com a energia. Quanto menor o X de Bjork, maior a energia. Neste caso aqui, o parâmetro que a gente está utilizando não é o R, que a gente integra aqui de 0 a infinito. Os parâmetros do TKM é a massa dos quarks leves. Tá? Então, o que acontece? A amplitude de espalhamento que eu estou falando, ela é a amplitude de espalhamento de dipolo-próton. O que esses modelos que eu apresentei antes, essas prescrições, é uma tentativa de substituir esse próton por um outro dipolo, para daí descrever a interação de dipolo-dipolo. Então, essas amplitudes de espalhamento, a gente utilizou 3 no espaço de coordenadas, que são bem conhecidos na literatura da área, né? E pela primeira vez, um modelo no espaço de momento, que é o AGBS, e todos esses modelos aqui, eles incluem a física de saturação, que são importantes para a região de mais altas energias. Aqui as análises preliminares, né? Vamos tentar entender como é que as coisas funcionam em relação à evolução do tamanho do dipolo. Então, assim, aqui para um único fóton, como é que funciona? Aqui a gente tem, então, a função de onda, o módulo da função de onda ao quadrado, né? Que é a densidade, probabilidade do fóton flutuar num dipolo. A gente percebe que a maior probabilidade, aqui está em função de R, né? A gente percebe que a maior probabilidade, a maior contribuição está para dipolos pequenos. A gente tem aqui que a maior contribuição é até 1 Fermi, ou seja, um dipolo com um tamanho até de um tamanho de um próton, né? E que maior que isso, essa probabilidade ela decai exponencialmente. O que eu verifico aqui é para diferentes virtualidades, né? Que é a quantidade de momento que o elétron transferiu para o fóton. A gente vê quanto maior a virtualidade, ele cai cada vez mais rápido. E esse crescimento aqui, ele é logaritmo, né, nessa região de pequeno dipolo. Então, a gente percebe que para um fóton, pequenos dipolos é que vão trazer maior contribuição. Mas como é que funciona para dois dipolos? Aqui, tá, uma maneira geral, tá, para a gente analisar, é a seguinte, aqui eu estou analisando diferentes virtualidades. O que eu quero mostrar é que, independente da virtualidade, né, quando um dipolo é pequeno, que é essa curva pontilhada, quando um dipolo é pequeno, é onde a gente vai ter a maior contribuição. Porque aqui eu estou segurando o dipolo 2, por exemplo, e aqui eu estou variando o dipolo 1. Né? Então a gente percebe que quando pelo menos um dipolo é pequeno, a função de onda desses dois fótons é onde vai ter maior contribuição. Vamos analisar isso um pouco mais. A amplitude de espalhamento, como é que funciona em relação ao tamanho do dipolo? A gente percebe aqui, ó, aqui nós temos X, aqui para a direita, né, quanto mais os gráficos à direita, maior a energia. Então, a gente percebe que, e também aqui esse eixo em relação ao R, que é o tamanho de dipolo, e aqui a amplitude de espalhamento.
Então a gente percebe que quanto maior a energia, esses dipolos pequenos acabam tendo uma amplitude maior do que quando tem uma baixa energia, né? Nessa região aqui de mais altas energias mesmo, a gente percebe de fato isso, né? Um dipolo bem pequeno já tem uma amplitude considerável. E a gente percebe também que na região de altas energias, se esse dipolo cresce um pouco, ele já entra na região de saturação da amplitude de espalhamento. Então é interessante analisar que na região de altas energias, dipolos pequenos têm uma importante contribuição. Bom, o que a gente vai analisar aqui agora? A seção de choque em relação ao tamanho dos dipolos. É a mesma equação que eu mostrei antes, só que eu não estou integrando em R, tá? É esse termo aqui de dentro. Eu só estou integrando em Z e somando as polarizações e os sabores dos quarks. Como é que se comporta? A seção de choque real, em dois fótons são reais, a gente percebe que, quando, de fato, quando pelo menos um dos fótons, um dos dipolos é pequeno, é onde a gente vai ter as contribuições. Então, só quando um dos dipolos é pequeno, a gente vai ter contribuição. Se os dois dipolos forem razoavelmente grandes, já a seção de choque real é praticamente nula, né? Aqui está em escala logarítmica, a gente vê isso. A outra observável que a gente pode analisar é quando a seção de choque é virtual, né? Eu botei 2 GeVs aqui e a gente vê que, de fato, olha, só vai ter contribuição na seção de choque virtual quando os dois dipolos forem muito pequenos. Se um já for levemente grande, a gente já não vai ter contribuição nenhuma lá no observável, né? E por fim, ou seja, dipolos muito pequenos, né, vão trazer maior contribuição, é o que a gente está vendo até agora. Então, outra coisa aqui para a função de estrutura é quando um fóton é virtual e outro fóton é real. A gente percebe que esse fóton virtual, seria esse R2 aqui, ele tem que ser muito pequeno para ter uma contribuição, e se o fóton virtual for pequeno, o fóton real, o dipolo, né, ele pode evoluir para tamanhos maiores. Mas é só isso aqui que nós vamos ter de contribuição. Ok. Com essa análise preliminar, a gente pode ir para os resultados, e para tentar entender melhor. Aqui a gente tem a seção de choque total, né, com todas as contribuições, integrada em R, tudo direitinho, em que os dois fótons são reais. A gente vê que a seção de choque ela aumenta conforme aumenta a energia de centro de massa. Então aqui nós temos para todos os modelos, né, a GBS, TKM, MS, RCBK, GBW, e aqui nós temos as contribuições de régions e QPM, as contribuições de baixas energias aqui. E essa do lado da direita é uma contribuição só gluônica, que o pessoal, quando vai analisar só altas energias, faz essa análise aqui. A gente vê que toda essa região aqui é onde vão ser os dados dos futuros aceleradores, né, que a gente precisa de dados, de fato, porque os modelos prescrevem diferentes comportamentos. E o modelo GPS prevê uma prescrição menor, enquanto que o TKM é uma prescrição maior. Ok. Aqui eu analiso diferentes contribuições dos quarks. Lembra que eu falei que eu acrescentei charms e bótons, né? Dipolos formados por charm e anti-charm, ou bóton e anti-bóton. A gente vê que dipolos formados por quarks leves aqui tem maior contribuição. E dipolos formados por charm, por exemplo, ele cresce com energia, mas tem uma contribuição muito pequena, de 0,35 microbar. Enquanto a contribuição de bóton ela é muito pequena, mesmo em altas energias. O que se faz, né, faz analisar que essa contribuição de régions aqui, QPM, nessa região de altas energias, eu analisei e vi que é a mesma ordem de grandeza dos bótons. Então, com isso, eu vou fazer a análise completa, não só a gluônica. Então, aqui tem a ação de choque virtual, 2 fótons virtuais, a gente tem diferentes polarizações aqui, né, transversal longitudinal, vê que também que a ação de choque virtual cresce com intervalo de rapidez, que está associado com a energia, então quanto maior a energia, maior é a seção de choque. A gente vê que para diferentes virtualidades, né, quanto menor a virtualidade, maior aqui é a seção de choque, e uma maior virtualidade é uma menor seção de choque, algo similar que a gente viu lá nas funções de onda, né? E a função de estrutura, que é quando temos um fóton virtual e um fóton real. O fóton virtual, por ter um comprimento de onda menor, ele sonda a estrutura do fóton real. E daí, com isso, a gente consegue calcular a função de estrutura, que descreve a distribuição partônica dentro do fóton real. Então, aqui a gente vê quanto menor o X de Bjorken, maior a energia, e quanto maior a energia, maior é a distribuição de partons dentro do fóton real. E se o fóton virtual tem uma virtualidade maior, ou seja, um comprimento de onda menor, a gente tem uma distribuição de partons ainda maior, né, dentro do fóton real. Então, com isso,
Conclusão é que a gente tem aí diferentes modelos que descrevem diferentes coisas, né, na região de mais altas energias, apesar que na região de baixas energias esses modelos são muito similares, então realmente a gente precisa de novos dados experimentais para poder saber qual dos modelos vai melhor descrever a natureza dos fótons. A gente não obteve evidências de uma saturação no crescimento dos partons, né, nas interações desses dipolos. A seção de choque aumenta com a energia, a seção virtual, a seção de choque real, a função de estrutura, né, a densidade de partons cresce com a energia também. Então a gente não viu esse efeito de saturação. E a gente mostrou que a interação fóton-fóton, então, ela acaba sendo um bom mecanismo para compreender a dinâmica da QCD. Então é isso. Agradeço a pós-graduação da Física, ao CNPq pelo importante apoio, ao NST, a FNA e à FAPESC também. Agradeço a atenção e também ao Encontro de Física e Astrofísica. Muito obrigado. Aqui estão as referências. Valeu. Valeu, Gabriel. Valeu, eu agradeço. A gente tem uma pergunta lá no YouTube do Gabriel, que é: a hadronização na interação fóton-fóton é uma imposição experimental? Não, a imposição talvez ele queira dizer que isso... Bom, isso se identificou nos experimentos, né? Na década de 80 já tinha coisas teóricas, já desde a década de 60 da possibilidade disso. 67, 70 e poucos, assim, tem artigos bem antigos que falam dessa hadronização. Mas tudo isso era na região de baixas energias até então, né? E deixa eu ver mais alguma coisa. Imposição, né? Ele falou imposição do experimental. Não, é tanto teórica quanto experimental, daria para dizer. Né? A previsão disso. Tanto que essa modelagem aqui, através dos dipolos, ela de fato acaba mostrando isso, que é possível calcular isso, e tanto que bate direitinho com os dados experimentais ali na região de baixas energias, né? E como é que entra a questão bom, aí tu mostra que leva em conta todas as distâncias, os tamanhos de dipolos, dos quarks, mas os quarks eles não, né, tem a propriedade de liberdade assintótica, né, que eles dizem, né? Então eles não são observados, né, sozinhos, né? Então como é que isso é levado em conta nos modelos? Legal. Assim, esses modelos, né, essa região de física de altas energias, que considera a física de saturação, o que é o formalismo de dipolos, no fim das contas, né? À medida que esse dipolo vai aumentando essa distância, eu tenho, como tu falou, né, aumenta a energia e acaba criando mais gluons dentro desse dipolo. Então, o que eu acabo tendo em altas energias é um dipolo cheio de gluons dentro desse par. Então, acabo tendo um monte de gluons aqui, entendeu? O formalismo de dipolos faz o quê? Para simplificar, em parte, é considerar que cada gluon desse acaba sendo considerado outro dipolo. Então, eu tenho um dipolo dentro desse monte de dipolo dentro desse maior dipolo aqui, né, no caso. Então, por isso que a distância entre o quark e antiquark é muito relevante, principalmente na região de altas energias. Porque daí eu acabo tendo esse aumento da densidade de gluons, e a gente viu, por exemplo, que, quando se analisa interações dipolo com próton, a gente tem efeitos de saturação, que daí que houve tanta produção de gluons, que esses gluons acabam superpondo um aos outros, e nós temos uma dinâmica não linear, né, que é o que está dentro dessa equação BK aqui. Essas dinâmicas, né, da interação do AQCD tá dentro desses modelos. Então, o que a gente percebeu é que só dipolos menores acabam contribuindo, e no fim das contas a gente não tem dipolos grandes, talvez suficiente para haver um efeito de saturação, né? O TKM já dizia, lá no artigo 2000, né, ele fez uma análise para ver se poderia ter efeito de saturação. Lá em 2000 ele mostrou que não seria muito difícil, praticamente não teria efeito de saturação. Mas aqui a gente tenta de novo, né, porque a gente estamos em mais altas energias, mas a gente não viu nada ainda.
né? Tá? O Piero no pergunta, essa interação fóton-fóton pode acontecer também na QED pura? Não? Ele faz uma afirmação e pergunta no final. Então, essa função de onda, eu não botei aqui. Essa função de onda ela é calculada pela QED, né? Eu não estudei muito a QED, é uma coisa que eu tenho que fazer agora no doutorado, é estudar mais a QED. Mas tem, por exemplo, espalhamento fóton-fóton, né? Que a gente obtém isso através da QED, né? Eu tive uma coisa que ele perguntou ali. Tá. O Marcos tem duas perguntas. A questão é que a QED, né, a QED tem um espalhamento fóton-fóton, que dá para talvez calcular pela QED, essa função de onda é calculada pela QED, mas fóton não interage com outro fóton, né, porque fóton não tem carga, fóton não tem massa, então fóton não interage com ele mesmo. Isso pela QED, né? Então, por isso que o trabalho é desenvolver a QCD, porque gluon interage com gluon. Então, a gente consegue aí trabalhar com esse formalismo. Então, acho que era essa a pergunta dele, né? Talvez. A QED, é o que tu falou no começo do seminário, que a QED não previa a interação fóton-fóton. Não, através da QED, pelo que se vê, né, fóton não pode interagir com outro fóton. Então, por isso que a gente tem que ir a mais, né, para estudar em outro regime, outra natureza, que é a QCD. Tá bom. O Marcos tem perguntas? Pode ficar à vontade, Marcos. São duas perguntas rápidas. Uma é uma pergunta técnica. Eu vi ali no slide que você usou a massa do up e do down igual a massa do strand, igual a 140 MeV. Isso não é bom, né? Não é bom isso. Tá, então, como é que eu fiz, né? Porque a massa do up e do down é no máximo 5. Você está fazendo uma massa 30 vezes maior. Perfeito. Então, assim, o que acontece? Esses modelos, por isso que quando eu falei dos parâmetros, é tentar pegar o mínimo parâmetro possível. Porque esses modelos, eles têm vários parâmetros. Porque eles fizeram a fitagem, né, com um monte de dados experimentais para obter os parâmetros de cada modelo. Eu mantive os parâmetros de cada modelo. Então, cada modelo tem a sua massa específica. Não, mas se você olhar no Particle Data Book, que é a Bíblia, lá você vai ver que a massa do up e do down não chega a 5. Então, acho que tem que vir de lá o valor. E a massa do strand, sim, 140. Então, estou dizendo que essa é uma aproximação tão grosseira quanto, às vezes, você dizer que a massa do strand é 0, que se faz, às vezes. Entendi. Estou dizendo que está longe da realidade, porque o valor que eu estou te dizendo é um valor fenomenológico, é 5. Entre 3 a 5. Ponto final. A massa do strand é da faixa de 140, 145, 150. Porque ela também corre com a escala, né? Nós vamos dizer de 135 a 150. Então, aquela ali eu achei que é uma aproximação, você aumentar a massa do cara 30 vezes, eu não sei no que pode influenciar nas tuas contas aí. Talvez seja mais fácil fazer assim. Perfeito. O que acontece? O modelo AGBS, por exemplo, tem uma revisão agora, 2020. Ele teve uma revisão de novo, eles analisaram vários observáveis e obtiveram os parâmetros. Agora, nesse AGBS novo, os parâmetros novos que nós temos, sim, daí eu utilizo a massa 0.05. Aí sim. Isso. E teve uma revisão nova do GBW e também do MS, novas, atuais também. Então, dentro desses modelos, ali eu só botei para extrapolar mesmo para ver o comportamento. Tá. Mas dentro dos modelos, daí isso tem. Eu peguei. Eu não tenho certeza se foram todos, tá? Mas o AGBS tem certeza. E do AGBS tem certeza. Os outros eu vou revisar, vou dar uma olhada nisso. Agora mais uma rápida ali, que no começo você mostra os primeiros slides ali, então os fótons vão interagir aí através de uma back reaction, que o fóton pode criar um par quark-antiquark, e daí vai ter um back reaction dessa aí mesmo, e aí vai sair ali, você falou, pode sair hadrons e partículas exóticas, né? O que se chama de partículas exóticas? Perfeito, então assim, esse estudo aqui, eu considero uma hadronização qualquer no estado final.
eu não apresentei aqui, mas eu até tenho um resultado lá que é obter Charm no estado final, né? Um processo exclusivo. Mas produção de partículas exóticas não é com esse tipo de método. Até agora, né, que se vê. Eu vi muito isso em colisões ultraperiféricas de próton e núcleo-núcleo. Daí existe interações dos fótons lá, e que daí tem essas partículas exóticas, Axion-like, por exemplo, tem X1000 cento alguma coisa, sabe? Não é pentaquark, esse tipo de coisa. Não, tem também um trabalho do Vitor Gonçalves, de Pelotas, analisando isso, produção de tetraquark. É um tetraquark intermediário, o fóton produz o tetraquark decai, mas ele analisa essa pequena contribuição, sim. Já tem coisas sobre isso. Então tá, era só isso, obrigado. Eu agradeço. Tá, o Manuel já respondeu ali também parte da minha questão. Tá bom, obrigado, Manuel. O Manuel respondeu que é uma massa efetiva que... Sim, aí sim. Não é a massa de corrente, então tá certo. Obrigado. Tá, então o Gabriel, a gente tá tranquilo de tempo, tá? Então, Gabriel, se tu não se importa de responder mais. Capaz, eu adoro responder pergunta. Se eu não souber, eu não sei, né? Mas vamos lá. O Gabriel, ele perguntou, não entendi uma coisa. Ora você se refere a um fóton real, ora a um fóton virtual. A interação fóton-fóton que você expôs é referente à interação de dois fótons reais ou a um fóton real e um virtual? Isso, exatamente. São as três coisas, na verdade. Vamos ver aqui. São as três coisas. Lembra que eu não coloquei a equação da função de onda, né, aqui. Poderia ter botado. Ele fica mais explícito. Aqui, nesse resultado, a gente tem uma análise para dois fótons reais, que só tem o termo da polarização transversal dos fótons, né? Só tem a contribuição transversal aqui. Virtualidade, a gente diz zero aqui, né? A gente bota zero também no código, mas teoricamente diz praticamente nula, né? Praticamente nula. Dá para considerar igual a zero. Agora, esse aqui é dois fótons virtuais, né? E que daí esses fótons, por ter virtualidade, ele acaba tendo o termo longitudinal da função de onda. Então a gente tem as duas polarizações, né? Aqui tá vendo que ele tem TT, né? Esse termo aqui, podia ser o da frente aqui. Ele é isso aqui, né? Desculpa. Aqui. O TT seria TT aqui no IJ, entendeu? Então, isso aqui é somado 4 vezes, no caso da sessão choque virtual, com os dois fótons virtuais. Porque daí a gente tem TT, TL, essas misturas, né? LL e tal, todas as polarizações. Então, são 4 termos, que é o que eu apresento lá na frente, né? Aqui. Então, ó, são 4 termos aí, que é um choque total. Então, aqui é para dois fótons virtuais, né, com virtualidade diferente de zero e tal. E daí isso acaba tendo um comprimento de onda menor, né, desses fótons. E aqui é a função de estrutura, que daí é um fóton virtual e o outro real. E daí, como o fóton virtual, como ele tem virtualidade, ele carrega momento, né, pela reação de de Broglie, né, ele tem ali um comprimento de onda menor. Então, ele sonda a estrutura do fóton real, porque ele tem um comprimento de onda menor, e daí quando ele sonda essa estrutura, né, a gente tem aqui mostrando que a distribuição partônica, que ele vai investigando lá, esses formas de polos e tal, interagem, e essa distribuição partônica dentro do fóton real, ele cresce, né, com a energia. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ótimo. Mas então são os 3 casos, né? Real, real, virtual, virtual, real, virtual. Uhum. Tá bom. Muito obrigado, Gabriel, pela contribuição aí pro evento aí, pra participação. Eu que agradeço, o evento tá muito bom mesmo. Tô aproveitando bastante, tá muito bom. Parabéns para todo mundo aí que tá organizando.
Parabéns para todos que estamos aproveitando, né? Tá muito legal, realmente, mesmo nesse formato, tá, tá dando para aproveitar toda essa diversidade aí de pesquisa, tudo. Bom, pessoal, a Ariana, ela teve um contratempo e não vai poder apresentar o terceiro seminário dessa tarde. Então, com o Gabriel, agora a gente encerrou então a nossa sessão. Eu agradeço a todos que contribuíram hoje, todas as perguntas, e que a gente tenha um bom descanso hoje e um bom proveito amanhã, no último dia de encontro. Então, boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.